Tem certas situações na vida que são muito difíceis, mas parece que elas nos fortalecem. Por outro lado, certas situações difíceis nos enfraquecem, dá a impressão que elas vão nos destruir. O problema aqui é que nem sempre é clara essa diferença enquanto você está vivendo essas experiências. Tem uma imagem que vai ajudar bastante a gente nessa discussão aqui. Pensa numa vela e no vento. Se a vela está com a chama bem fraquinha, passa o vento e apaga essa chama. Por outro lado, se a vela está com a chama bem forte, o vento passa e alimenta essa chama. A chama fica ainda mais intensa. Mesma situação, mesmos elementos, resultados completamente opostos. Tem uma terceira possibilidade ainda. Às vezes, a chama está bem forte. Se passar um tufão ou uma tempestade, é capaz de apagar essa chama, não importa quão forte ela esteja. Percebe que o problema aqui é de proporção. Proporção entre o tamanho de um impacto e a capacidade de responder a esse impacto. O Nassim Taleb tem um conceito que vai ser muito útil na nossa discussão aqui. Esse conceito é a antifragilidade. Aliás, essa metáfora da vela e do vento está no começo do livro dele chamado Antifrágil. E o que é antifrágil? Antifrágil é a capacidade de um sistema de se fortalecer diante de um impacto. Quer saber um exemplo de antifrágil? Nosso corpo. Pensa nos seus ossos, que têm a capacidade de regenerar depois de uma fratura. Pensa nos seus músculos, que se fortalecem quando você estressa esse músculo. O conceito de antifrágil é o ponto de partida para a nossa discussão aqui, que vai ser sobre a nossa relação com o sofrimento, a nossa relação com os desafios que enfrentamos e com os riscos inerentes à vida. Esse aqui, é um dos livros preferidos da minha vida. É O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Uma obra escrita em 1956. Isso significa que em 2026 o livro está fazendo 70 anos. E tem uma frase que ressoa pelo livro inteiro. E essa frase é: viver é muito perigoso. A princípio, parece que o Riobaldo, que é o narrador da história, personagem central do Grande Sertão Veredas, está falando sobre as aventuras dele, os desafios de ser um jagunço no norte de Minas, enfrentando muitas batalhas. Então, uma vida muito perigosa. Mas a frase também guarda uma dimensão maior. A ideia de que viver implica risco. Eu vou explicar isso. A gente vai partir dessa frase do Riobaldo para pensar a história da vida na Terra. Pensa na primeira célula que existiu, mais ou menos 3,8 bilhões de anos atrás, até hoje. Tudo que os seres vivos já enfrentaram ao longo desse tempo. Grandes abalos sísmicos, terremotos, maremotos, cometa caindo em todo lugar na Terra, grandes nevascas, calor extremo, e a vida segue. Ao longo dessa história evolutiva, seres vivos desenvolveram mecanismos diferentes para lidar com os desafios. Os animais, por exemplo, foram desenvolvendo sistemas de detecção de ameaças. Nós, seres humanos, temos um sistema de detecção de ameaça. O medo é uma emoção que está associada à ativação desse sistema. Só que, diferente dos outros animais, nós não apenas sentimos que esse sistema de detecção de ameaça foi ativado. Nós interpretamos o que está acontecendo e também nós planejamos respostas que nós consideramos as mais adequadas diante de determinadas ameaças. Isso permite que nós, seres humanos, tenhamos respostas muito mais complexas diante dos perigos do que os outros animais. Só que esse medo, esse sistema de detecção de ameaça sendo ativado,
Isso gera um desconforto na gente. E a gente não quer sentir esse desconforto. Então, parte dessa nossa resposta diante do medo é a busca por tentar evitar a estimulação do sistema de ameaça ou tentar eliminar ao máximo o desconforto que ele causa. O problema é que muitas vezes tentar fugir desse desconforto cobra um preço muito caro para nós. O Steven Hayes é um dos psicólogos que mais influenciam o meu trabalho como clínico. E ele tem uma frase que eu lembro muito frequentemente, uma frase muito importante para mim. A gente dói onde importa, e onde importa, dói. Eu vou trazer um exemplo que pode deixar essa frase mais clara. Imagina que eu tenho uma caneta como essa aqui, ó, e eu acabei de perder essa caneta. Nem tampa ela tem. Eu não vou me importar por ter perdido essa caneta. Agora imagina que eu ganhei uma caneta do meu pai. E o meu pai, por sua vez, ganhou essa caneta do pai dele, ou seja, do meu avô. Imagina que eu acabei de perder essa caneta. Eu vou me importar. E percebe que a dor que eu vou sentir ali naquele momento, a tristeza de perder aquela caneta, é um marcador do valor que aquela caneta tem para mim. A gente não gosta de sentir tristeza, medo, raiva, mas muitas vezes essas emoções negativas estão conectadas com o que mais importa, com o que mais tem valor nas nossas vidas. Ora, eu não quero sentir esse desconforto, e aí eu busco fugir do desconforto. Mas se o desconforto está associado ao que importa, na tentativa de me livrar desse desconforto, muitas vezes eu acabo me afastando das coisas que mais importam para mim. Percebe a armadilha aqui? Um outro livro que eu gosto demais é esse aqui, ó, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Nesse livro, o Huxley fala de uma sociedade no futuro que não sofre mais. E sabe por que não sofre? Porque a qualquer sinal de desconforto, você pode tomar uma pílula chamada soma, e no momento em que você toma, o desconforto é instantaneamente aliviado. A gente vive numa sociedade atual, a sociedade real, presente, em que a gente busca a todo momento tentar aliviar o desconforto que a gente sente. Muitas vezes é o scroll infinito das redes sociais que tem essa função de tentativa de alívio do sofrimento. Às vezes pode ser o binge watching, a gente emenda uma série na outra numa tentativa de se anestesiar. E eu não estou aqui tentando fazer um pensamento moralista, criticando o uso das redes sociais, ou muito menos criticar você assistir uma série ou outra. O problema aqui é a gente acreditar na ilusão de que a gente pode eliminar por completo o desconforto associado ao viver. Vamos lembrar que o Riobaldo estava falando para a gente, viver é muito perigoso. O Carlos Drummond de Andrade tinha uma frase que eu gosto muito, que é: todo mundo tem a sua cachaça, ou seja, todo mundo tem algum recurso usado para tentar anestesiar dessa dor relativa ao viver. Voltando aqui à metáfora da vela e do vento, se o vento pode fortalecer a nossa chama, não é bom a gente evitar esse vento, ou seja, se o sofrimento pode nos fortalecer, não é bom a gente tentar a todo custo evitar qualquer desconforto. Só que não é qualquer desconforto que vai enriquecer a nossa chama, né? Não é qualquer desafio que vai nos fortalecer. E o grande desafio, então, é a gente saber discernir qual é o desconforto que vale a pena eu enfrentar e qual é o desconforto que faz mais sentido eu tentar evitar. No Grande Sertão Veredas, o Riobaldo, passando por várias situações difíceis, ele faz essas indagações a todo momento. Então ele se pergunta, qual é a maneira certa de agir aqui? O que é o bem, o que é o mal, o que é certo e errado em cada situação? E nas mais de 400 páginas do livro, o Riobaldo não chega a grandes conclusões em relação a isso.
Porque venhamos e convenhamos, quem é que chega a grandes conclusões a respeito dessas grandes perguntas da humanidade? Esse vídeo inteiro aqui foi baseado num ensaio que eu escrevi, um ensaio em que eu busquei justamente refletir sobre essas questões. E no final do ensaio, eu escrevi uma frase que talvez seja um bom ponto para a gente finalizar a nossa discussão aqui. Eu mudei alguma palavra e outra para adaptar para o vídeo, mas a frase é mais ou menos assim: se viver é muito perigoso, a travessia entre fugir e enfrentar exige que a pergunta seja refeita a cada passo. Se você se interessa por esse tipo de discussão que eu fiz aqui nesse vídeo, eu recomendo que você conheça o Transa. O Transa é um projeto em que eu busco discutir esse tipo de questão a partir do entrelaçamento de psicologia e literatura, ciência, arte e filosofia. O link está aqui na descrição desse vídeo.